Fala ferreiros, Vinícius Antônio na área, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer os 3 livros que vão te ajudar a construir riquezas, a enriquecer. Mas já te adianto que não é nenhum desses livros que você está acostumado a ouvir dos gurus das teorias bonitas, como Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. Não, esses livros são os básicos e são os livros aí que todo mundo lhe indica e que todo mundo já sabe que você precisa ler também. Eu quero trazer livros aqui que provavelmente alguns deles você não ouviu falar ainda e que vão te ajudar diretamente a construir riquezas, tá? O último livro dessa série de 3 livros que eu vou trazer aqui é o melhor e eu tenho absoluta certeza que você ainda não ouviu falar dele, tá bom? Então não perca esse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe, ativa o sininho, se inscreva no canal e roda a vinheta. Fala ferreiros! Agora vamos conhecer a série de 3 livros que me ajudou diretamente a crescer, a evoluir, a construir riquezas. E quando eu estou trazendo aqui para vocês o tema de riquezas, eu quero que você entenda que eu demorei muito tempo para me dar conta disso. Mas o dinheiro, ele é a última parte do processo. Como assim? Antes da gente, de fato, conseguir ascender financeiramente, a gente vai precisar ascender em muitas outras coisas. Como pessoalmente, como aprender habilidades, aprender condições emocionais para suportar as etapas de pressão. Então, o dinheiro ele é a última etapa do processo. Quando de fato você está preparado, o dinheiro ele passa a ser uma consequência desse preparo que você teve, uma consequência do impacto que você já está gerando, tá? Então, os livros que eu quero trazer aqui vai um pouco contramão disso que a gente está acostumado a escutar, de você criar essa mentalidade milionária, de você aprender sobre o dinheiro. Eu acredito que antes disso a gente precisa estar internamente preparado, a gente precisa estar internamente apto a construir riquezas. E os livros que eu selecionei para a gente conversar aqui hoje falam justamente disso. Tratam justamente disso. Mas mais importante do que isso, eles falam sobre princípios. E quando a gente está falando sobre princípios, sobre leis, a gente está falando de algo que, independente se você acredita ou não, eles funcionam. Então eu vou usar um exemplo aqui muito claro. Se eu soltar esse machado aqui no chão, o que vai acontecer com ele? Provavelmente você vai dizer que ele vai cair no chão. E certamente ele vai cair no chão. E quando a gente se pergunta o porquê ele caiu no chão, provavelmente você vai dizer que é por causa da lei da gravidade. E aí eu vou dizer para você o seguinte: ferreiro, eu não acredito na lei da gravidade. Será que o machado vai deixar de cair por causa da minha crença? É óbvio que não. E provavelmente nesse mesmo momento você deve estar achando que eu sou um idiota. Mas o que eu quero trazer aqui? Quando a gente fala de um princípio da gravidade, a lei da gravidade, ele não depende do nosso consentimento para funcionar ou não. Ele simplesmente funciona. E da mesma maneira que existem algumas leis físicas, existem também as leis da natureza, existem também as leis da espiritualidade, do mundo espiritual, existe a lei do dinheiro, existem os princípios da transformação, que é o que a gente fala no Forjando Resultados. Fogo, a pressão, o tempo. E aí eu comecei a entender, nessa busca de querer ascender financeiramente, que muitas coisas precisavam acontecer antes do dinheiro de fato chegar. Eu venho de uma família muito simples e eu tinha o grande intuito de poder contribuir, de poder ajudar as pessoas próximas a mim, principalmente a minha família. E nessa busca de construir isso, de ter essas riquezas, eu fui aprendendo que muitas coisas precisavam acontecer antes disso. E essas primeiras coisas, esses primeiros princípios, tratavam justamente dessa parte interior, desse ser que a gente precisava nos tornar antes de fato estar preparado para ter algumas coisas. Você já deve ter aí no seu ciclo social conhecido alguém, um amigo, que ascendeu financeiramente, ascendeu profissionalmente e aí ele mudou completamente. E as pessoas dessa comunidade, elas falam o seguinte: putz, o sucesso desse cara aí subiu para a cabeça. O que significa isso? Quando a pessoa é transformada, quando a bênção chega até ela, quando todas as riquezas chegam até ela e ela se transforma, isso é uma prova clara de que ela não estava preparada
para receber tudo aquilo. E aí aquela bênção que ela recebeu, ela deixa de ser uma bênção e passa a se tornar um fardo. Então quando você conhecer alguém que teve essa mudança radical após receber essa bênção, é porque essa pessoa não estava preparada internamente para receber tudo isso, tá? E aí isso acontece muito, por exemplo, com os ganhadores da Mega Sena, que ao passar do tempo, a grande maioria perde tudo aquilo que ganhou, porque não estava preparada para lidar e gerenciar aquilo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conhecer o primeiro livro que eu separei aqui pra gente, que é O Poder da Cabala. Não sei se você já ouviu falar desse livro, mas esse foi um dos primeiros livros que eu li e que eu lembro que eu vi alguém comentando na internet que tinha lido o livro e tinha sido transformado. E aí eu decidi ler o livro. E eu li ele através de PDF, porque eu nem tinha dinheiro para comprar esse livro ainda. E eu tava numa fase onde eu tinha muitas dúvidas internas, muitas dores, muitos problemas emocionais naquele momento, muito desespero, porque eu me via numa situação financeira muito ruim. E esse livro, ele me trouxe uma paz muito grande, porque ele abordou questões que a maioria das pessoas tem dúvidas, e nos trouxe ferramentas. Ele me trouxe ferramentas de como atuar nesses momentos de pressão. O livro O Poder da Cabala, ele aborda os 13 princípios para você ter uma vida mais plena. No livro, ele diz que isso que a gente vive no mundo físico, que a gente toca, esses problemas que a gente enfrenta, representa apenas 1% de toda a nossa vida. Os outros 99% acontecem no mundo espiritual, onde a gente tem acesso a uma fonte infinita de energia, que, dependendo da sua crença, essa fonte infinita de energia chama-se de Deus, tá? Então, nesse livro, O Poder da Cabala, ele nos revela que 99%, que é esse mundo espiritual, a gente não tem acesso a ele. Por quê? Porque todas as vezes que a gente reage a situações do nosso cotidiano com medo, com insegurança, com raiva, a gente se distancia dessa fonte infinita de energia. E é nessa fonte que mora a plenitude, é nessa fonte que mora a felicidade, é nessa fonte que mora as riquezas que o mundo tem a nos oferecer. Então o livro ele basicamente nos ensina a como reagirmos às situações do dia a dia, aos desafios, aos momentos de pressão do dia a dia, para que a gente consiga o máximo possível estar próximo dessa fonte de energia, que tem a capacidade, que tem o poder de nos trazer essa plenitude. Então, ao invés da gente ficar procurando picos de prazeres todos os dias, o livro ensina como a gente consegue ter esses picos de prazeres, só que de uma forma muito plena, de uma forma muito mais constante, que acaba sendo aí tendo o mesmo efeito, só que de uma forma muito mais saudável, tá bom? E outra coisa que me chama a atenção no livro também é que o livro ele traz na prática, ele nos mostra que a maior parte da nossa vida vão ser enfrentando desafios, momentos de pressão, tendo que lidar com situações que a gente não gostaria. E é aí que mora a grande sacada. Porque quando a gente vivencia isso e a gente aprende a lidar com isso, a gente acelera o processo de se conectar com essa fonte infinita de energia. Quanto mais rápido você aprender a lidar com esses momentos de pressão, por mais tempo você vai estar conectado a essa fonte infinita que tem tudo a te oferecer. Então, quando a gente pensa em riquezas, quando na minha percepção eu penso em dinheiro, em riquezas, eu vejo que esses 13 princípios que o Poder da Cabala traz, ele nos revela muito sobre como estar preparado, como alcançar essas riquezas de uma forma muito mais genuína, tá? Porque hoje o maior problema que a gente percebe aqui pelos comentários que a gente recebe no Forjando Resultados, pelas pessoas com quem a gente conversa, é que as pessoas elas primeiro pensam em como ganhar dinheiro. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como ganhar mais dinheiro? Como que eu faço para ganhar tantos mil reais por mês? Só que as pessoas nunca perguntam o que elas precisam aprender para ganhar isso. Então você precisa inverter essa ordem de perguntas dentro da sua cabeça. Primeiro pergunte-se o que você precisa aprender para ganhar mais dinheiro. A grande sacada está no aprendizado.
A grande sacada está em você saber algo que as pessoas não sabem, ou você saber fazer algo que as pessoas ainda não fazem, ou fazer melhor do que já é feito. Essa é a grande sacada da gente conseguir ascender rapidamente, tá ok? E o segundo livro que eu vou trazer aqui hoje provavelmente você já deve ter escutado, é um livro mais popular, mas que pra mim fez muito sentido também, que é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro ele me tocou muito porque, além de ele ser baseado em princípios bíblicos, ele traz de uma forma muito prática, muito contemporânea, como que esses princípios bíblicos podem ser aplicados na prática. Então o livro ele é todo baseado no capítulo de Salomão, de Provérbios, né, escrito por Salomão na Bíblia, que foi um dos homens, o homem mais próspero, mais sábio que já passou pela terra. E ele nos ensina, nos traz lições de como a gente lidar com sociedades, nos negócios, em como a gente pode fazer para ter um comportamento mais próspero, um comportamento que a consequência desse comportamento seja de fato uma ascendência financeira, seja ganhar mais dinheiro, seja fazer uma empresa dar certo. Então, esse livro é essencial se você está começando a construir um negócio, se você já tem uma sociedade. Então, ele vai te desenvolver internamente para você estar preparado e saber lidar com esses momentos. Esse livro é imprescindível, tá bom? Por ser um livro mais popular, mais conhecido, não vou me alongar muito nele, porque aqui é que mora a grande cereja do bolo. Esse livro que eu vou trazer agora, o nosso terceiro e último livro aqui do nosso vídeo de hoje, é o livro que mais me impactou. Eu já li muitos livros, eu li mais de 200 livros aí nos últimos 3 anos, e quando eu li essa coletânea de livros, foi assim um salto gigantesco em todas as áreas, não só financeira, mas espiritual, em relacionamentos, em tudo, assim, como pessoa, esse foi o livro que mais me agregou até hoje, tá? E eu tive a oportunidade de ganhar essa coletânea de presente de um grande amigo que eu conheci nessa jornada de transformação. E o mais engraçado disso tudo é que provavelmente, assim como eu, você já deve ter ouvido, ou você já deve ter interesse, já deve ter tido o interesse de ler mais a Bíblia, de entender mais a Bíblia, que é o livro aí mais antigo que a gente tem, o livro mais vendido. Então, um livro aí que passou por muitos desafios, muitas tentativas de contrariá-las, passou por muitos percalços e ainda continua um livro muito atual. O grande problema é que quando a gente não tem o domínio, não tem a sabedoria, a gente não consegue decifrar o que está lendo ali e aí você não consegue colocar em prática. E isso me frustrava muito. E aí eu ganhei essa coletânea de livros de uma escritora adventista que se chama Ellen White. E nessa coletânea de livros, a coletânea do livro Conflitos, é uma coletânea de 5 livros. E ele explica a Bíblia de maneira cronológica e ela vai trazendo insights contemporâneos da interpretação da autora perante a esses tempos bíblicos. Então ela começa lá utilizando as passagens bíblicas de Gênesis e ela vai contando como que ela interpreta, o que aquilo quer dizer. Então, tudo aquilo que a gente lia na Bíblia e não conseguia entender, a autora deixa muito claro e traz uma visão sensacional de como a Bíblia funciona nos dias de hoje, de como a Bíblia ela impacta diretamente na nossa vida. Então, esse foi o livro que mais me abriu a visão para muitas coisas e que mais me ensinou sobre tudo. Eu quero trazer um exemplo aqui para você ter ideia do que eu estou falando, para você ter uma noção do tipo de questionamento e de ensinamento que os livros trazem, tá? Apesar de não ser um único livro, eu acredito que essa coletânea em si, de 5 livros, ela é fundamental para você curar aí as suas dores, as suas feridas internas, você ficar mais forte internamente e estar apto, estar preparado para ter muita riqueza, para fazer muito dinheiro, para fazer muitos negócios funcionarem, tá? Então olha só,
Um dos exemplos que me marcou muito durante esse livro é que ela faz o seguinte questionamento: se Deus é o Deus da riqueza, é o Deus dono da prata e do ouro, assim como diz a Bíblia, por que então que ao invés de ter um jardim como uma imagem de lugar perfeito, de um lugar pleno, por que não é um castelo cheio de ouro, de prata e de muitas riquezas? Por que ao invés de ser o jardim, algo tão simples aos nossos olhos, por que não é um castelo cheio de riquezas? E a autora conta que se fosse dessa forma, se fosse em um castelo de muitas riquezas, essa felicidade, essa plenitude que o jardim nos passa, nos transmite, ela estaria diretamente ligado a riquezas. Então a pessoa que não tem o dinheiro, não tem dinheiro ou não é próspera financeiramente, ela teria a desculpa, ela teria o argumento de dizer que ela só não é feliz porque ela não tem acesso a essas riquezas. Então Deus, na sua mais perfeita inteligência, na sua perfeição, ele cria esse lugar de felicidade, de plenitude, de uma maneira natural, num lugar onde qualquer pessoa pode ter acesso, que é um jardim. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, ó: a felicidade, a grande beleza das coisas está nos lugares onde eu mesmo criei, como por exemplo numa praia, numa montanha, em coisas naturais. E quando a autora traz isso, ela nos abre um leque muito grande da gente entender o que valorizar na nossa vida. Que apesar da parte do dinheiro ser incrivelmente fantástica e nos ajudar muito, a grande sacada é que a gente não vai encontrar essa felicidade, essa plenitude nesses lugares, mas sim nos lugares naturais, onde foram criadas por Deus. E a gente fala aqui sobre dar certo, sobre prosperar, sobre a busca pelo resultado, porque eu vivo isso diariamente. Porque eu vim de um lugar onde não era normal as pessoas darem certo. E eu decidi buscar isso e aprender com as pessoas que, de certa forma, conseguiram um resultado mais expressivo. E, mais do que isso, decidi compartilhar essa trajetória junto com vocês, porque eu sei que você também tem o desejo de ajudar a sua família, de construir a sua família, de conhecer o mundo, de ter uma casa legal. Mas, mais importante do que isso, é a gente estar preparado internamente, estar preparado espiritualmente para a gente conseguir buscar isso, construir isso, alcançar isso e receber isso de uma forma muito mais eficiente. Tá bom? Então, se você tem mais algum livro que você leu aí, você tem mais alguma dica aí para me passar, para que eu possa ler e aprender aqui o que você aprendeu também, deixa nos comentários aí o livro, compartilhe esse vídeo e mande o seu feedback aí, me segue no Instagram, segue o Forjando Resultados, estará tudo aqui embaixo nesse vídeo e eu te vejo aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!